Olá, tudo bem? Tamar aqui. O que é o ateísmo? O que é o materialismo? Qual é a causa primária da incredulidade humana? Quais os pressupostos do materialismo e do ateísmo? Onde encontramos a verdade sobre Deus de maneira precisa e correta? Fique comigo até o fim deste vídeo e nós vamos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Deus e da sua palavra. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Basta clicar na palavra inscrever-se logo abaixo do vídeo aqui no YouTube. Já deixe o seu like clicando no joinha para avisar o YouTube que o assunto é importante e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! O materialismo e o ateísmo andam de mãos dadas. Quem é materialista torna-se ateu e, via de regra, o ateu é materialista. Os cavaleiros do ateísmo, alguns deles biólogos, como Richard Dawkins, neurocientistas, filósofos, jornalistas e críticos literários, têm atacado duramente a fé, tentando implantar nas pessoas o ceticismo e a incredulidade em relação a Deus. Chamado por alguns de neoateísmo, o ateísmo do século atual não tem absolutamente nada de neo, nada de novo. Os ateístas não se conformam porque eles imaginavam que à medida que a ciência evoluísse, o homem iria deixar de acreditar em Deus. Assim pensavam Karl Marx e Freud, por exemplo. Porém, a nossa fé em Deus permanece de pé. E enquanto Dawkins vê Deus apenas como um delírio da mente humana, o Deus Jeová Todo-Poderoso continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como disse o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, nós cristãos precisamos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Materialista não é somente quem tem forte apego aos bens materiais, aos valores e prazeres da matéria. Para a filosofia, o materialismo sustenta que a única coisa que podemos afirmar que existe é a matéria. Nessa linha de pensamento, tudo o que existe é matéria, e todos os fenômenos existentes no mundo só existem em função das interações materiais. Não há espaço para Deus no materialismo, não há lugar para o mundo espiritual, os milagres não têm vez. Tudo que o materialismo enxerga é a matéria física, pura e simples. Para todos os fenômenos existentes, deve existir uma explicação lógica e racional. Na verdade, através da matéria visível, Deus se manifesta à humanidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, declara que as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder de Deus como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. O salmista Davi, no Salmo 19, versículos 1 a 4, diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Deus fala através das suas obras, no silêncio da matéria, através da natureza, revela a sua existência. Porém, o materialista, o ateísta, o ateu, não vê, não enxerga Deus, porque o inimigo cegou a sua mente para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo e para que não reconheça o Criador de todas as coisas. O Deus Jeová Todo-Poderoso revelou-se à humanidade através dos seus profetas e através de Jesus Cristo. Ele se apresentou aos seus filhos de muitas e muitas maneiras ao longo da história. Mas
A despeito de Deus estar sempre se revelando, Davi diz no versículo 1, tanto no Salmo 14 quanto no Salmo 53. Diz o nécio, o louco, o insensato no seu coração, não a Deus. Deus diz na sua palavra que louco é aquele que não crê na sua existência. Paulo afirma aos Romanos, no capítulo 1, versículos 21 e 22, que muitos conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus, nem o engrandeceram. Se dizem sábios, mas não passam de loucos. Os materialistas estão em todas as áreas da sociedade. Estão na política fazendo as leis, na cultura influenciando a população, na mídia, nas escolas, faculdades e universidades. Precisamos estar vacinados para conservar e defender a nossa fé em Deus. Enquanto para os ateus e materialistas, o ser humano é meramente um resultado da evolução, sabemos que somos filhos de Deus, feitos por Ele à sua imagem e semelhança. Eu já fiz um vídeo, e está aqui no canal, detalhando todas as falhas da teoria da evolução. Se não assistiu, recomendo que assista. Você terá uma série de informações que vão ajudar você a defender a sua fé com base na ciência. Porque a ciência verdadeira aponta para Deus e não para a evolução. Que Deus nos guarde e nos proteja dos ataques sutis ou descarados do inimigo para tentar destruir a nossa fé, para tentar fazer com que apostatemos, com que neguemos a fé. Mas ficamos com as palavras de Cristo em Mateus 10 e 33. Qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Enquanto o materialismo só crê na matéria e, por conseguinte, nega a existência do mundo espiritual, o ateísmo nega a existência de Deus. Logo, materialismo e ateísmo são duas faces da mesma moeda. Em 1922, a União Soviética tornou-se um estado ateísta e, dentro de 4 anos, 28 bispos ortodoxos russos e mais de 1.200 sacerdotes foram mortos. 12 anos depois, 28% das igrejas ortodoxas cristãs, 42% das mesquitas muçulmanas e mais da metade das sinagogas judaicas foram simplesmente fechadas. Em 1931, Stalin ordenou que explodissem a Catedral de Cristo Salvador de Moscou, a sede da Igreja Ortodoxa Russa. A maioria dos seminários foram fechados, a publicação religiosa foi proibida e a Rússia, que era um país majoritariamente cristão, hoje possui apenas entre 17% a 22% de cristãos. O regime comunista ridicularizou a religião, perseguiu os cristãos e difundiu o ateísmo nas escolas. Padres e crentes ortodoxos foram torturados, enviados para campos prisioneiros, campos de trabalhos forçados, hospitais psiquiátricos e muitos foram executados. É claro que a maldade que existe no mundo não pode ser atribuída somente aos ateus, não é isso que eu estou dizendo, até porque pouco mais de 2% apenas da população mundial se declara ateia. Existem ateus maldosos e pessoas que se declaram cristãs que também são maldosas. Há ateus éticos e honestos e há ateus não éticos e desonestos. Há quem se diga cristão e não é ético nem honesto. E há cristãos verdadeiros que são éticos e honestos. Atrocidades já foram cometidas em nome do ateísmo e crueldades já foram consumadas em nome da religião. Há cristãos e há ateus bem-sucedidos na sociedade, porque o poder social, político e econômico não está vinculado ao fato da pessoa crer ou não em Deus. Enquanto os ateus negam a existência de Deus, nós temos convicção de que fomos feitos à imagem e semelhança do Criador e de que somos fruto do seu amor. Somos filhos de um Pai que se importa, de um Deus que se relaciona com a humanidade, que fala com o ser humano,
de um pai que fala com seus filhos. Ele não é um Deus inacessível, mas sim um Deus que nos dá livre acesso à sua presença. O problema do ser humano não é se encontrar com Deus, porque Deus é acessível e é encontrado até por quem não o está procurando. Ele mesmo diz, através do profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 1, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me procuravam. A um povo que não estava chamando o meu nome, eu disse, eis-me aqui. Deus se revela e se apresenta todos os dias aos seres humanos. O ateu não crê, não é porque não o vê, mas sim porque, vendo-o, ainda assim escolhe nele não acreditar. E por esta atitude, torna-se indesculpável diante de Deus. Em sua loucura, dá desculpas para não acreditar, mas permanece indesculpável. Há quem crê e não gosta de ser chamado de crente, e há ateu que não gosta de ser chamado de ateu, de ser chamado de sem Deus. Ninguém se torna ateu pelo fato de muito estudar. Ninguém é ateu por causa do estudo. Há cientistas ateus e cientistas cristãos. Há filósofos ateus e há filósofos cristãos. Muitos tornaram-se ateus simplesmente para assumir uma posição política contra a igreja, que se tornou poderosa ao longo da história. Muitos tornaram-se ateus para ser contra a forma de pensamento da maioria. Ninguém é mais inteligente por ser ateu ou por ser cristão. Há ignorantes nas igrejas e há ignorantes sem religião. Existem ateus que passaram a crer em Deus e há cristãos que deixaram de nele crer. Há ateus que assim se tornaram por orar e não ter uma resposta imediata da parte de Deus, por buscar a Deus e aparentemente não encontrá-lo. Você se depara com ateus que têm relances de Deus, ou seja, em alguns momentos questionam se Deus realmente não existe. E há também cristãos que em algumas circunstâncias questionam a existência dele. Há pessoas que se declaram ateias, mas no fundo da alma creem em Deus. E há pessoas dentro das igrejas prestando serviço para a instituição religiosa, mas que no fundo do seu ser, de fato não creem em Deus. Há ateus que, embora não creiam em Deus, admiram a Jesus, conhecem a Bíblia e se emocionam com a leitura e a explicação da palavra de Deus. Tanto quanto se emocionam quando ouvem uma música bonita sendo cantada. Creem no Jesus histórico, creem na Bíblia como livro cultural e histórico, mas não no Deus da Bíblia. Há ateus que acreditam que Deus não exista, há ateus que simplesmente não sabem se ele existe, e há ainda aqueles que se dizem ateus, mas atacam a Deus como se ele existisse. A limitação do ser humano em conhecer os mistérios de Deus tem levado muitos ao ateísmo, porque Deus só se revela para quem de fato se entrega a Ele. O homem natural não pode jamais compreender o mundo espiritual, mas Deus nos revela as coisas espirituais através do seu Espírito. Há religiosos que se tornaram ateus e depois voltaram a ser religiosos. Há ateus que passaram a crer em Deus e posteriormente voltaram a dele desacreditar. Por isso, a Bíblia nos recomenda, há mais de 2000 anos, para que não abandonemos a fé que uma vez nos foi dada. Todo ateu se julga superior aos demais seres humanos que creem em Deus e se relacionam com o Criador. Friedrich Nietzsche dizia: depois de ter contato com uma pessoa religiosa, sempre sinto que devo lavar as mãos. Carl Sagan disse: Deus não reside em um céu de nuvens, ele simplesmente vive em mentes nubladas. Karl Marx afirmou que a religião é o ópio do povo, apenas para citar algumas das frases proferidas pela petulância dos ateus. A religião é realmente falha, mas Deus não é.
O povo que serve a Deus é humano e imperfeito, mas o sacrifício de Cristo na cruz, que perdoa o povo que nele confia, é perfeito. Mas, se muitas pessoas são ateístas e materialistas, qual a razão? A razão é que o homem, devido à queda diante do pecado, tem uma natureza pecaminosa e um coração duro que não reconhece ao seu Criador. O pecado é a origem, a causa primária da incredulidade, do materialismo e do ateísmo. Deus convida em Isaías 46:12: ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Quem tem um coração duro não pode acreditar em Deus, só acredita na matéria. Mas o apóstolo Paulo adverte em Romanos, capítulo 2, versículo 5: segundo a tua dureza e teu coração teimoso, você está entesourando, acumulando para você mesmo, não um tesouro, mas a ira de Deus que se manifestará no dia do juízo. Paulo ainda diz em Efésios 4, versículos 17 e 18: os homens andam na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Julgam-se sábios, mas são tolos, ignorantes. Por que, apóstolo? Por que eles são assim? Paulo responde no versículo 18: pela dureza do seu coração. Pela dureza do seu coração, pela sua mente obscurecida e cega, o ateu não consegue enxergar o que para os crentes, para os cristãos, para aquele que crê, Deus está aos seus olhos mais real do que qualquer matéria. Aqueles que creem, como diz Davi no Salmo 34, versículo 5, olharam para ele e foram iluminados, e não ficarão confundidos. Quem crê tem a certeza, a convicção da existência de Deus e não fica confundido nem confuso. Não há dúvida, não há vacilo na fé, não há posição em cima do muro, não há cochear entre dois pensamentos. Quem crê tem esperança, e quem tem a esperança, diz a Bíblia em Romanos 5:5, não fica confundido, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E Paulo assegura, no capítulo 10, versículo 11, todo aquele que nele crê não será confundido. O Deus deste século, o inimigo das nossas almas, quer incutir em nós, nesta geração, nos nossos filhos, nas nossas crianças, um ideal ateu e materialista. Mas Deus ainda tem na terra homens e mulheres que defendem o Evangelho de Cristo, o plano de Deus. E nós não abriremos mão de Deus, porque Ele não abre mão de nós. Continuaremos teístas, apesar dos ateístas. Continuaremos crentes, a despeito dos ateus. Ateu significa, tanto no grego clássico quanto na palavra romanizada, sem Deus. Qual a sua escolha? Eu quero que você escreva aí no comentário. Qual a sua escolha? Você escolhe viver ateu sem Deus ou com Deus? Me ajude a fortalecer a fé de alguém. Coloque aí no comentário qual a sua escolha. Na China, quase 75% das pessoas se declaram sem religião e 61% se declaram ateias. Eu quero chamar a sua atenção para um ponto. Existem muitas pessoas que não se declaram ateias sem Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Afirmam crer que Deus existe, mas agem como se Ele não existisse. Ou seja, não são ateus na teoria, mas o são na prática. Quantas pessoas você conhece que se declaram ser de uma religião, porém não praticante? É a mesma coisa que dizer, sou cristão, mas não pratico os ensinamentos de Cristo. Isso é incongruente. Da mesma forma, dizer que crê em Deus, mas viver voltado apenas para a matéria, para as coisas naturais, como comer, beber, dormir, trabalhar, estudar, namorar, sem se preocupar com a vida espiritual, é um ateísmo pragmático, um ateísmo na prática. Precisamos viver com Deus. O apóstolo Paulo está em Atenas esperando por Silas e Timóteo. Enquanto espera, ele fica perturbado.
ao reparar como a cidade era tão idólatra. Adoravam todos os tipos de deuses, inclusive o Deus desconhecido, mesmo sem conhecê-lo. Então Paulo diz para os atenienses: esse Deus aí que vocês não conhecem, é o Deus que eu prego. E em Atos 17, 27, ele declara: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. É neste Deus que vivemos, é nele que nos movemos e é nele que existimos. Tanto o materialismo quanto o ateísmo pressupõem que Deus não existe e negam que o homem seja a coroa da criação de Deus. Fiquemos com a Bíblia, que contém toda a revelação de Deus para a humanidade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E como diz a palavra de Deus em Hebreus 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que tudo aquilo que você está vendo não foi feito daquilo que parece, do que é aparente. Não foi feito da matéria. Deus revelou isso na sua palavra. A natureza que você vê, o mundo que você enxerga, não foi feito do que é aparente. Mas o ateu materialista, desprovido de fé, com a mente ainda obscurecida pelo pecado e cegada pelo inimigo, não pode compreender. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Hebreus 1, versículo 2, diz que Deus, através de Cristo, fez o mundo. E João 1, versículo 2, confirma que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí, qual a sua escolha? Qual a sua posição? O seu posicionamento? Você fica com Deus ou sem Deus? Com a fé ou com o ateísmo? Eu quero que você escreva aí no comentário qual a sua escolha. Você escolhe viver ateu, sem Deus ou com Deus? Me ajude a fortalecer a fé de alguém. Coloque aí no comentário qual a sua escolha. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.